Inicialmente, eu gostaria de dar as boas-vindas a você que foi alertado pelo sininho do vídeo que está começando agora, porque o assunto de hoje é um assunto bastante importante. Nós vamos falar a respeito dos aneurismas cerebrais. São doenças até relativamente raras que acometem por volta de 3 a 5% da população. E por que aqui no Brasil nós não temos tantas informações? Porque essa doença tem um aparecimento maior nos países de clima frio, nos Estados Unidos, na Finlândia e também no Japão. No Brasil nós não temos dados precisos, mas é uma doença que, por ser bastante incapacitante, por ser bastante grave, ela merece ser enfocada aqui no nosso canal. E o que vem a ser os aneurismas cerebrais? Aneurismas são dilatações que acontecem na parede das nossas artérias. E o que são os aneurismas? Os aneurismas são dilatações focais que acontecem em algumas artérias cerebrais, mais comumente no polígono de Willis, que é uma área de circulação arterial bastante importante no nosso cérebro. E essas dilatações, elas podem ter algumas formas, e de acordo com as formas que elas adquirem, nós chamamos esses aneurismas de fusiformes ou então saculares. Eles são muito comuns em pacientes que têm algumas doenças que alteram a força da parede dessas artérias. Essas artérias, por algum motivo, geralmente por causa do tecido conjuntivo que forma a rede muscular dessas artérias, elas acabam enfraquecendo. E por enfraquecerem, elas começam a crescer, a se dilatar de uma maneira focal, de uma maneira local em uma das artérias do cérebro. São mais comuns, então, nas pessoas que têm doenças do tecido conjuntivo ou naquelas pessoas cuja família, em primeiro grau, pai, mãe e irmãos já tiveram também um aneurisma que se rompeu ou que não se rompeu. E como nós estamos falando de artérias, nós vamos lembrar que algumas condições, algumas doenças podem também atrapalhar a parede arterial, podem machucar a parede arterial. A hipertensão e o tabagismo são uma das maiores exemplificações que nós podemos dar de doenças que alteram a parede das artérias. E como então que nós vamos fazer o diagnóstico das pessoas que têm esse aneurisma cerebral? O diagnóstico ele é basicamente feito por neuroimagem, imagens do tecido cerebral e imagem mais precisamente das artérias do cérebro. Então, a angiografia digital do território vascular cerebral e também os exames mais específicos usando contrastes. Esses exames, de uma forma investigativa ou mesmo de uma forma incidental, a pessoa vai fazer um exame de neuroimagem por uma outra condição qualquer e de uma forma incidental, de uma forma ao acaso, aparece um aneurisma que está lá quietinho. Os aneurismas, geralmente, quando são menores que 5 milímetros, eles não dão sintoma nenhum. E a pessoa pode, então, apresentar numa imagem fortuita qualquer o aparecimento e se faz o diagnóstico deles assim. Os aneurismas, via de regra, eles são assintomáticos, mas na dependência do local onde eles estejam, eles podem dar sintomas. Até mesmo um torcicolo, e por favor não se assustem, porque eu estou reproduzindo aqui aquilo que a gente encontra na literatura, mas dependendo da localização, até mesmo um torcicolo, um simples torcicolo, pode ser um sinal de aneurisma. É claro que o mais comum que nós encontramos são as cefaleias, as dores de cabeça, que podem ter assim uma intensidade variável, na dependência também de como essas cefaleias, essas dores de cabeça acontecem. Se esse aneurisma está em crescimento, se ele é um aneurisma que rapidamente progride, a cefaleia, a dor de cabeça, vai ser um pouco mais intensa. Nós temos uma dor de cabeça que é característica desse rompimento do aneurisma, mas isso nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Nós estamos falando então dos sintomas. Eu disse que é muito raro que a pessoa tenha algum sintoma decorrente do aneurisma, mas sim do comprometimento dele pelas áreas onde ele está localizado. Podemos ter, então, diplopia, que é aquela sensação de visão dupla. Podemos ter também alterações no
campo visual, além de comprometimentos neurológicos no sistema somático, no nosso corpo. Eu já citei e vou me ater um pouquinho mais a respeito disso. O grande problema dos aneurismas cerebrais acontece quando eles se rompem. Esses aneurismas, eles podem se romper de uma forma abrupta ou ir rompendo aos poucos e ir drenando para algum lugar. Quando esses aneurismas, eles rompem parcialmente e são drenados para o espaço subaracnoide, o que é isso? O nosso cérebro, ele é envolvido pelas meninges, que são 3 tecidos que embrulham o nosso cérebro, protegendo-o contra agressões de outros sistemas e até agressões físicas, uma pancada, por exemplo. Essa meninge, esse grupo de meninges, tem uma delas que é chamada de aracnoide. E essa meninge, ela está em contato íntimo com o cérebro. Então, se um vaso desse, se uma artéria dessa rompe próximo ao espaço da aracnoide, esse sangue vai ter o extravasamento dele contido por essa membrana. E isso acaba dando muita dor de cabeça. É uma dor de cabeça um pouco mais alongada, um pouco mais crônica, diferente daquela dor de cabeça que acontece quando o aneurisma se rompe totalmente. Geralmente, quando isso acontece, a pessoa vai apresentar sintomas muito agressivos do aneurisma. Esse rompimento agudo, abrupto de um aneurisma causa uma dor de cabeça que é conhecida como dor de cabeça entrovoada. É aquela dor de cabeça específica, característica de um rompimento aneurismático. Ela pode ser acompanhada de sintomas neurológicos muito semelhantes ao que acontece em um AVC, em um derrame, que nós já tratamos aqui no nosso canal. E por falar em tratar aqui no nosso canal, eu vou fazer para você aquela lembrança. Faça a sua inscrição. É muito importante que você faça a sua inscrição, porque você vai pertencer a um clube que é bastante seleto. São as pessoas que acompanham o nosso conteúdo e recebem em primeira mão muitas informações que até mesmo os médicos ainda não tiveram esse acesso. Depois que você fez a sua inscrição, também faça uso dos comentários, deixem as suas dúvidas, compartilhem o nosso conteúdo com os seus amigos e também, depois de assistir o nosso vídeo, deixe o seu like se você gostou ou deixe o seu dislike se você não aprovou o nosso vídeo. Mas é muito importante que você faça a sua inscrição. E nós vamos agora, então, para o nosso resumo do assunto semanal. Os aneurismas, então, são dilatações focais das artérias cerebrais, que podem ter uma característica familiar para acontecer, geralmente naquelas famílias que têm o pai, a mãe ou o irmão, a pessoa tem uma chance maior de apresentar. São muito mais comuns nas mulheres, entre 30 e 60 anos de idade. E também tem uma prevalência de 3 a 5% nos países de clima um pouco mais frio. O diagnóstico ele é feito por imagem. Geralmente se faz uma angiografia digital, que é aquele exame que estuda a árvore arterial cerebral. Eles podem sim dar sintomas, e esses sintomas vão estar na dependência do local onde eles se situam. Como geralmente são as artérias do polígono de Willis, que tem uma localização abaixo do cérebro, eles podem dar desde sintomas visuais, visão dupla, diminuição da acuidade visual, podem dar também sintomas neurológicos à distância. Então, na dependência de onde está localizado esse aneurisma, é que os sintomas vão aparecer. E qual é, então, o tratamento para esse aneurisma? Em primeiro lugar, se delimitar o tamanho do aneurisma e o risco dele vir a romper. Se ele é um aneurisma menor que 5 milímetros, entre 3,5 e 5 milímetros, recomenda-se apenas a observação e o tratamento daqueles fatores de risco para o aneurisma. Cessar o tabagismo, parar de fumar e controlar a pressão arterial. Estes, então, são os tratamentos, assim, em linhas gerais para os aneurismas. Tudo vai depender do tamanho e da localização desse aneurisma. Geralmente, aqueles aneurismas situados na parte anterior, na parte da frente desse polígono de Willis, são os aneurismas de menor gravidade. Já aqueles aneurismas situados na parte posterior desse polígono, eles geralmente tendem a ser maiores e um pouco mais complicados. Para estes aneurismas, maiores que 7 milímetros, por exemplo, eles devem ser tratados com cirurgia. Essas cirurgias podem ser desde uma cirurgia por catéter, que se faz através de um fio que é monitorado até ele pela rede arterial e faz-se uma embolização metálica. Esses aneurismas são preenchidos por alguns araminhos e esses araminhos vão conter o crescimento desse aneurisma.
E eles podem também, na dependência do local, ser tratados com uma cirurgia aberta, um pouco mais complicada. É uma doença relativamente rara que acontece mais naquelas pessoas geneticamente predispostas. E esse é o conteúdo do nosso vídeo de hoje. E até na quarta-feira que vem, onde teremos mais um vídeo de medicina, mas a medicina baseada em evidência.